cassino que poderia ter uma irregularidade, não é cassino normal. Acende a luz aqui, por favor. Porque tinham vazado que em alguns contratos, né, falaram algumas narrativas, não, o contrato a pessoa sabia que ganhava, tinha porcentagem, a pessoa ganhava junto com o juiz. Eu acho que os caras não tem nada a ver. Ou quem fez a propaganda não tem nada a ver. Quem tem a Aí. ver é o cassino. O cassino é quem paga o B.O. Eu entendo, mas Ela estava ganhando um cachê. mas funciona assim. Eu não tô aqui. Isso é inveja. Isso é inveja de vocês. Isso é inveja. Que não tem patrocinador. Eu queria. Invejosos. Eles não têm nada com isso. Eles estão lá divulgando uma coisa para receber. Um cachê. São pagos para divulgar o produto. Quem tem a ver é o produto. Não justamente a menina. Coisa que funciona, né? Mas você divulga o que vocês não sabem dele? Como os tribunais e a própria polícia os tribunais Acabou de falar, se tiver reclamação, se tiver alguma coisa, o que foi divulgado aí? você não pode, não, né? O que foi divulgado no cassino virtual que está hospedado fora da parede, o influenciador não tem responsabilidade nenhuma. Agora, ele divulgou o influenciador, sabendo que tem um monte de denúncia, tem um monte de coisa atrás, pode ser um grande estelionato. Os tribunais têm responsabilidade. Mas o cara chega pra você e fala, Vitor, me divulga aqui. Você vem aqui, Luiz Augusto Campos, grande advogado, e aí você é um cara enrolado. Que culpa eu tenho? Nenhuma. Mas Eu vou ter que olhar. Isso. Como eu sei se essa empresa é séria? Por exemplo, chega bastante as pessoas que nem o Fuzil tem, às vezes mandam pra gente divulgar. Como que a gente descobre se é uma empresa séria realmente? o Emílio deu um exemplo da TV. Eu vou dar um exemplo concreto. Um, dois, três importados. Um, dois, três importados. Um site que vendeu TV pela na grande imprensa e não entregou. E 1, 2, 3 milhas. Você não recebeu. Os donos estão tudo lá. é verdade, o povo está lá tudo tremendo o beijo até hoje. 1, 2, 3 importados. E a imprensa que divulgou foi responsabilizada. Porque isso não, mais uma vez, não é minha opinião. É o que o tribunal tem entendido. Tá falando Então, assim. o tribunal está errado. Mas aí é Tribunal Aqui é o seguinte, nós estamos vivendo o stalinismo tabajara. O Brasil é um país totalmente diferente do mundo inteiro. É o stalinismo tabajara, é um lugar avulso. Cada hora tem uma lei, cada hora. É a série D do campeonato. É a série D do campeonato. Você vai entrar no negócio, você nem sabe o que vai. Tem hora que você não sabe mais o que é. É tabajara total. Mas não tem fim de resolver. Deixa ele falar aí. Muito bem, eu preciso correr. Mas eu preciso correr, Morgadinho. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. É um compliance mínimo, uma pesquisa mínima de credibilidade. Obrigado, Emílio. Será contrato Durso para a gente participar. O doutor Durso é o cara que mais entende de internet. Doutor do Luiz Urso. Augusto Durso. Entra lá, ó. Ele vai fazer 100 mil seguidores. Se você... No Natal. No Natal? Não, hoje 3 mil. Hoje, falta 100 mil. Você vai ganhar um martelo. Jogo do Ursinho. Luiz Augusto Durso. Obrigado, doutor Durso. Ó, Obrigado. a partir de agora é o seguinte, eu quero que você, meu querido ouvinte, isso aqui é top de audiência. Sucesso. Já vou passar para você o telefone. Produto para vender. Porque é o seguinte, esse produto não tem muito. É uma edição limitada que você pode adquirir agora. E normalmente quando eles entram aqui, o estoque acaba rapidamente. E o Natal está chegando, vai dar tempo de chegar na casa das pessoas. Emílio, olha, a pessoa que fizer o pedido agora, dependendo da região, a gente consegue entregar até antes do Natal, porque é um presente já pela capa, pela embalagem, você vê. Agora, o conteúdo, ele é mais gratificante ainda. Exatamente. Então eu já vou passar para você o telefone. É um livro cheio de mínimo, receita. no mínimo é remédio para Você ir direto e já fazer o seu pedido. Vale a pena de verdade. 0800. Não será que é remédio, não? para potência sexual.
Mas eu não é o remédio para coisa, é o outro, né? Não é um Tem outro. vários. Tem vários. A tábua cronológica da Bíblia, aquela pessoa que tem o hábito de estudar, de Não, ler a ela é uma Bíblia, ó. sabe que ela não vem em ordem cronológica. Isso às vezes dificulta até a compreensão, o entendimento. E essa tábua, Os caras querem vender até isso. bonito material, ilustrado, tem mais de 10 mil anos de história, tem mapas, infográficos. Isso aqui é para aquela pessoa que é leiga, que lê a Bíblia esporadicamente, para você ter uma maior compreensão. É pra quem lê esporadicamente ainda. O cara vai gastar pra nem ler. Tem base? Esse marketing dele aí falhou, hein? Para aquela pessoa que, às vezes, você lê um salmo, às vezes você abre a Bíblia aleatoriamente, também ela serve de base para você compreender. Imagina atrás ali o período de Adão e Eva. Cronológico. Desde o Gênesis até aqui, ó, a idade dos patriarcas. Por exemplo, só uma curiosidade para você: o Adão viveu 930, o Matusalém 969, o Noé 900. Você conversa sozinho? O que você tempo tem todo. na Bíblia, você lê. Aqui você deu 5%. A ilustração, como é bem feita, como é bonita. E se você comprar, por isso que eu falei, liga lá, 0800 591 7299. 0800 591 7299. Ou pelo QR Code, que você já vai direto. Você vai. Você tinha Esses produtos amiga duas. ou amigo imaginário quando era mais nova? Uma para você e uma para te presente. Estava ocupada para ter amigo imaginário. E é gratificante, até tem gente que faz o pedido e doa para a comunidade, aquele pessoal que faz uma célula, grupo de oração. Gente, é impressionante a quantidade de famílias que estão vendo os filhos sair um pouco do celular e começar a prestar atenção. Porque o material ele é muito bonito e ele facilita, porque vem imagens. Você vai na igreja? Um detalhe, ó, a gente para agora, para você que está acompanhando, Toda já pode quinta. fazer o seu pedido. Quinta, quando eu Quer não saber trabalho se aqui de entrega, manhã, dá um endereço de alguém para vou. mandar de presente. E quando eu estava no outro serviço, eu ia toda quinta. A igreja estava no caminho, aí eu saía do serviço e ia pra lá. Mas para a gente divulgar, mais pessoas terem acesso à tábua cronológica da Bíblia. Não discute religião. Isso é interessante, não discute religião. A gente traz os fatos históricos, facilitando a compreensão, independente da sua religião. Você pode ligar agora 0800 591 7299, ou como o Emílio falou, você que está vendo pela TV e no YouTube, você pode apontar a câmera do seu celular aí no QR Code, já cai direto para você ver como que é fácil. Não cobramos taxa de entrega agora, hoje. Se você conseguir ligar já, você Botão vai comprar alaranjado. uma e a gente manda outra inteiramente grátis para presentear alguém. Ó, aqui, ó. Na borda Jerusalém do na sol. época de Cristo. Aqui, ó, o mapa. Tem os elementos aqui, a entrada triunfal, purificação do templo, até a crucificação aqui, ó. Tudo aqui, ó, tudo explicadinho para você. Palestina na época de Cristo, tá aqui, ó. É sensacional. É um trampo, cara. Isso aqui é digno de pesquisa. É digno de prêmio. Ó, o nosso Pai Nosso, idiomas. em grego, em hebraico, em espanhol, em francês. Tem Abre os pra 10 mim, mandamentos que você não segue, né, Suzu? Por favor, essa tampa de baixo. Uns 2, 3 só. Você não consegue como não cobiçar a mulher do Eu tô próximo. ligado. Mas eu sigo. Honrar o pai e a mãe. Olha, é um super presente. É diferente, é original. É um negócio que você vai. Eu tenho certeza. Eu dei pro meu filho, olha, vou te falar, é muito bacana. De verdade. Facilita o entendimento, né? Porque às vezes a pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia, justamente porque é difícil a compreensão. Esse material ele foi pesquisado, desenvolvido para facilitar. É isso aí. E o detalhe que eu acho bacana, hoje em dia. O problema é que não dá pra saber se é verdade ou mentira. Esse cara tá falando, eu dei pro meu filho. Ele gostou. É grande, são 5 metros que você tem toda a cronologia Ele é dessa. sanfonado. Isso então daí eu não você sei se é liga, de né? católico, não. É a epopeia da Não criação. sei te falar. Não dizer que não discute religião, não. Isso aqui tem um número limitado. Não, diz ele que não discute religião ali, não. Então liga lá no Sei. 0800 591 7299 ou pelo QR Code você vai ter Dos mormons, a isso daí informação também. aí, você já vai direto e você já faz a sua Você é mormon? Porque
Não, minha irmã que é. Rapidinho, é rápido. Qual que é a diferença? Férias coletivas, Tem um monte de fazer uma diferença. promoção pra zerar o estoque mesmo, pra A você coisa ter mais acesso. diferente que eu acho é que quando casa, Uma pra você presentear alguém da usa sua uma família, roupa você lá. ama presentear a sua igreja, seu grupo de oração. Usa uma roupa E o por baixo detalhe, da roupa. não vamos cobrar Uma roupa frete, fininha, mesmo tipo uma se tiver segunda no pele. norte, ou se você tiver Pra no hora frete. E dependendo da noite de núpcias. Não, usa normalmente durante o dia. Antes do Natal. Você vai sair Telefone com da essa RTP roupa Conte debaixo também, dessa roupa. 0800 Sempre. 91 Sempre. 7299. Não Porra. usa. Gestão de Natal. Acho que a mulher que Esse é não o pode Vanderlei usar Moraes que camiseta falou ou assim, blusa de nossa, alcinha, um metal um negócio que assim. Você Acho que percebeu de o domingo metal? para ir na Esse é igreja radialista. tem que usar saia ou vestido. Obrigado, Eli. Muito legal você ter trazido aqui pra gente. Conservador, né? Eles têm muito costume de... Costume não. É tipo igual os crentes, sabe? Tem um dia do pessoal em casa e aí acho que são os rapazes, acho que faz 18, faz... Como que é o trem que o Natal tá perguntando? Missão. Tem uma tal de uma missão aí. Eles vivem, os povos de vez em quando sempre tá aí. Os povos de lá dos Estados Unidos vêm e a gente não entende nada. O curador do museu Tem um monte de coisa diferente. UNASP e apresentador Um monte de do coisa. documentário semanal Evidências. Escândalo é a palavra grega, escândalos, é essa pedra aqui, que eu espero que eu nunca me torne uma pedra de tropeço para as pessoas. Um mega estudioso bíblico, Rodrigo Silva. Fala, Rodrigão. Tudo tranquilo? Que homem. Feliz Natal para Esses caras são... feliz ano novo. O cara entrou, o outro, que homem. Que homem. Tá elogiando ele. A gente tava falando da Bíblia aqui agora e você é o maior conhecedor. O maior da história. Maior Você é conhecedor. um dos que mais estudou território, que mais entende. Parece para mim a propaganda dessa Bíblia cronológica do Instagram, ele manda lá. Ah, é? Muito legal mesmo. É legal, né? A gente já viu, a gente gosta desse tipo de coisa. Rodrigo, vamos já para ele? Vai ganhar Posso uma- dar? Então, vou dar. Valeu, eu vou dar. Autografado. Ó, tem duas. Você já fez Eu vou pegar uma pra mim. Não, eu vou pegar outra. É isso, dá licença, é outra. Cara, aqui, ó, tem duas. Essa que é a vantagem. O amigo Não, a caixa eu vou dar pra ele. Dá a caixa. Valeu, meu Caixa gajo. dessa aqui, ó. Olha, feliz Natal. Papai Noel já tem. Agora, posso já começar com uma polêmica que todo mundo fala, que isso se tornou tema de vários vídeos na internet, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que muita gente tem falado. Queria que você explicasse a respeito disso aí. Olha, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Sim. Definitivamente não, por várias razões. Algumas mais gerais. 25 de dezembro em Israel é inverno. Sim. E a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com suas ovelhas quando viram que o recém-nascido Jesus estava lá. E começou Os com as pastores não estavam com as teologias. ovelhas deles no inverno em cima das colinas. Não faz Esse sentido cara é isso. bruto. E tem um outro detalhe, hoje eu esqueci minha Bíblia em casa, mas eu vou mencionar rapidamente. Uai, cara. Aqui, posso Tem aqui, ó. Tem essa pequenininha aqui, ó. Vamos ver se a letra vai ajudar eu a ler. Cadê seu óculos? É pirata, né? Você não enxerga, você não pode sair sem ele. mundo da sim. Jeová É do Jeová, né? Mas tudo bem. É Tem aqui muita tradução, né? Aqui tem as traduções da Bíblia. Eu estava vendo aqui, ó. Porra, que tem de tradução de Bíblia, né? E cada uma é no... Isso Eu li mesmo. uma matéria da Bíblia no Qual que é a pessoa sua? aqui. Qual que você... Eu gosto muito da Nova Almeida atualizada. Tem a King James Version nova também. Tá em Olha só a história da tradução da Bíblia aqui, ó. Sabe o que que isso Vamos lá, tem que ver. Olha o que tem de tradução de Bíblia. Nós temos um. Falou uma coisa importante do museu. Pouca gente sabe, mas no painel da frente do museu, Imagem, pai. do painel, Leonardo. não sei se eu mostrei o painel ali do lado. Ali é a entrada do museu e tem um painel do lado ali com os doadores. Aí, Não mostrou essa parte. Está o logo do Pânico na TV. Aí sim. Não é só esse aí, com esse é o certeza. museu. Que lindo! Tá fácil pra entrar lá, né? Funcionando, só estou esperando a visita de vocês lá. Esse é uma maquete de Jerusalém que tem lá dentro.
O Thiago Ligo lá também tá com a gente lá, são várias autoridades que Ou seja, tiveram ali de não é lugar de inauguração. pobre. E ele Pobre já não teve entra mais de ali. 10 mil visitantes Alguém não desde vem a com cara de inauguração pobre? até agora. Só os velhos de terno. E o logo do Pânico está lá na entrada. Olha lá, legal. Depois eu vou te mandar um vídeo do... Valeu mesmo. Mas se for pergunta do Ele tá onde esse povo? Põe aí, vamos passar aqui. Então, primeira pergunta: as peças são compradas ou doadas? Os dois. Porque, por exemplo, tem o Dr. Milton Soldani Afonso, que é o empresário que colecionava muitas peças e moedas, comprava em leilão coleções, então ele nos doou isso aí. Israel permite venda de antiguidades com algumas regras, desde que foram encontradas de 1978 para trás, que não sejam inscrições, nem restos humanos, nem ossuário. Então, as peças que eu compro em Israel, com a ajuda de empresários e também com o pessoal do Bíblia Comentada, são peças que elas são catalogadas pelo Departamento de Antiguidades de Israel. Então, é como se fosse, sabe, diz que diamante tem isso, né? Parece que alguns diamantes têm um número lá, que tem no mundo inteiro sabe onde Tem os diamantes de sangue. Exatamente, é para saber o rastreamento. Então, hoje, por exemplo, as peças que nós temos que vieram de Israel, o Departamento de Antiguidades de Israel sabe que elas estão aqui, então é tudo documentado. Então, respondendo isso aí. Você perguntou onde... O Morgado perguntou. Agora a questão de Jesus lá. Eu vou citar aqui rápido para não ficar muito complexo. A Bíblia fala que Jesus nasceu, e antes de Jesus nascer, tem um homem chamado Zacarias, que era o pai de João Batista. E fala que Zacarias estava cuidando do templo, e ele estava no turno de Abias. O que era o turno de Abias? Bom, você vai no Antigo Testamento, você vê que Davi dividiu o ano. Eu vi que tem um ano judaico aí, e Davi dividiu o ano em 12 e 24 turnos de 15 dias cada um. Certo. Entendeu? Então, quer dizer, do dia 1 aqui, não é fevereiro que eles usavam, eles vão usar só para complementar, né? De 1 a 15 de janeiro, fica você. De 16 até 30, ficou eu. Depois, então, no turno de Abias, você faz o cálculo lá, qual época seria. Então, no turno de Abias, que seria mais ou menos no mês de julho, Isabel ficou grávida de João Batista. Certo? Aí você faz o cálculo, você joga lá, tantos meses para frente. 6 meses depois de Isabel estar grávida, é que Maria concebeu. Tá? Aí você faz essa conta, você joga então 6 meses. Agora pelo João Batista? Pelo João Batista, por quê? Seria isso se fosse no tempo nosso aqui, o quê? Outubro. Final de setembro e início de outubro. Rodrigo, Então é só para ter uma noção, eu não estou falando, só para Mas por que as pessoas, as pessoas elas têm essa mania de querer que seja tudo calculado pelo nosso tempo? Por que as pessoas têm isso? Se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, está tudo errado. Por que surge isso? Nós temos que dividir duas coisas na Bíblia. Uma coisa na Bíblia é aquilo que Deus determinou e falou: isso aqui tem que ser, você não pode mudar. Outra coisa é aquilo que a Bíblia, Deus ou não determinou, ou nós temos uma hipótese, igual eu falei assim, entre setembro e outubro, mas eu não sei o dia nem a hora, certinho. A volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. Essas coisas que Deus não determinou assim, a gente não se fica xiita, batendo martelo e brigando por causa disso. O que Deus determinou, está determinado. Por exemplo, eu vou entrar numa questão meio polêmica aqui, por causa do Shabat. Ele falou que é o Shabat. Então agora eu vou falar, eu vou resolver a terça-feira, para mim é melhor. Terça-feira que a Jovem Pan me dá. Para mim é terça-feira, não. Deus entendeu que é o Shabat. Então se é Shabat, é Shabat. Eu não estou com a liberdade de escolher o dia que eu quiser. Tá certo? Agora, como a Bíblia não falou em nenhuma página, Jesus nasceu no dia tal, a tal hora, e guarda esse dia. Então, eu simbolicamente, mesmo sabendo que não é Natal, não vejo problema nenhum naquilo ali. Acho que seria teu fanatismo. Eu sei que a polêmica e a galera vai estar louca agora quando eu falo isso aqui na internet, é porque é uma verdade que o Natal começa por uma tradição pagã. É uma adaptação de uma festa pagã a uma festa cristã. Tá certo? Isso é verdade. Então, não posso, porque tem origem pagã. Se eu tirar da minha vida tudo que tem origem pagã, então, primeira coisa, quem celebra aniversário não pode, porque celebração de aniversário não era uma prática judaica. O único judeu que celebrou aniversário na Bíblia foi Herodes, e o cara não valia nada. É o único judeu que eu posso xingar sem ser antissemitismo é Herodes. O cara não valia nada, né? Então, o aniversário eram os pagãos que comemoravam.
Tá certo? O nome dos meses também vem de origem pagã. Agosto de Augusto. Mesmo No Império Romano, né? no Império Romano, mesmo na Bíblia, no Novo Testamento usavam meses pagãos, os meses da Babilônia. Mas o Natal foi o Constantino? Foi depois de Constantino. O pessoal na época de Constantino já tinha a celebração de Tammuz e tal, mas a celebração do Natal oficialmente veio depois de Constantino, o que não nega a questão da origem pagã. Porque o Constantino que ficou com a toba na mão, falou, pô, você Só que ele joga tudo melhor do Ficou com a toba na mão. Você pode seguir os passos de Constantino, consta. E além do calendário lunar e solar, né? Também muda, né? Quando nasce Jesus antes de Por exemplo, a mudança do calendário não leva a Constantino. Aí você tem o Papa Damaso, você tem o Papa Gregório, você entendeu que foram mudanças. E antes de Constantino, Júlio César também mudou o calendário. E quero deixar claro aqui uma coisa. Os judeus da época de Jesus, isso só para responder essa questão de origem pagã, os judeus da época de Jesus usavam mais uma língua pagã do que a língua hebraica. Era o aramaico, que era a língua da Babilônia. Na época de Jesus, eles não falavam o mês de Abib, falavam o mês de Nissan. Abib é no calendário do Antigo Testamento. O Jesus falava em que idioma? Jesus falava aramaico. Aramaico. O hebraico era quando ele ia discutir assuntos da Torá, na sinagoga, que a liturgia da sinagoga ainda era assim, mas no dia a dia era aramaico. Tanto é que tem uma menina que ele cura, que ele fala assim, Talitakumi. Quando ele fala Talitakumi, isso não era hebraico, era aramaico. Em hebraico seria kum, levanta. Em aramaico, kumi, que o aramaico e o hebraico é igual o italiano e português. Dá pra entender? Talita significa cordeirinho. Ele chama de cordeirinho, levanta. Agora, o Cristo, ele era um rabino. Bom, primeiro a gente tem que ver o que significa rabino naquela época. Hoje, para você ser um rabino, você tem que fazer um yeshiva em Israel. Eu não posso chegar agora e falar assim, pô, eu sou rabino Rodrigo. Eu virei rabino. Virei Tem que rabino. estudar. Tem que estudar. Não pode enganar a gente que ninguém entende. Não, mas ele tem razão. Não pode entrar na yeshiva e você tem que ser judeu, etc. Tem uma série de critérios. Como também hoje, para eu ser um médico, eu tenho que fazer uma medicina, eu tenho que ter o CRM e tudo mais. Na época antiga, não existia isso, mesmo que Hipócrates, o curso de medicina era grego, mas muita gente podia ser médico, profetas e tudo mais. Então, na época de Jesus, tinha a escola dos profetas, mas uma pessoa podia ser reconhecida como rabino apenas pela erudição dele mediante o povo. Lembra do passado, quando tinha o Tiradentes, eu esqueci o nome que dava o camarada que arrancava o dente das pessoas, prático. Ele não era formado em odontologia, mas a parteira fazia. Mas como ele discursava, porque tem a Torá oral e a Torá escrita. Sim, Ele poderia ser considerado por ele falar e passar. E ele é chamado de Rabi por vários seus discípulos. Rabi, Rabone em hebraico. Ele era considerado Então, ele foi acontecendo. mas você acha que ele foi um reformador? Olha, depende. Existem duas visões. Eu vou falar para mim qual. Tem a visão que Jesus chegou e acabou com o judaísmo, mudou, esquece o Moisés e tudo mais. Eu, Rodrigo, não sou dessa visão. Eu, Rodrigo, sou da ideia e certeza que Jesus era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e como eu, cristão, que ele ressuscitou, eu estou como judeu. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa a dizer o seguinte: não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. E a palavra cumprir que está ali no grego, aí você tem que entender o aramaico que está por detrás, não é cumprir no sentido assim de acabou, é cumprir no sentido de dar entendimento, reforçar. Conclusão do que foi falado. Sabe quando você pega um texto e você grifa? Peraí, tem que reforçar isso aqui na fala? Na Porque, pauta? então, mas na época lá tinha o Império Romano, estava bem zoada aquela época. Estava uma época bem. Mas, por exemplo, porque o Cristo, ele era o cara do João Batista, né? O João Batista que era o cara, né? O João Batista era o quê? O João Batista, no judaísmo da época, já tinha uma ideia que quando o Messias viesse, ele tinha que ser anunciado por alguém no espírito de Elias. Já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto, já falei aqui, outros, né? A comunidade que estava lá no Mar Morto, provavelmente os essênios, talvez os essênios, eles já foram para lá e eles diziam: nós somos a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então todo mundo sabia que o Messias tinha que ser antecedido por alguém que prepararia o caminho dele. E o João Batista fez esse papel.
O motivo principal pelo qual Jesus não foi reconhecido Messias por muitos na época, a grande desapontamento que eles tiveram contra Jesus, sabe qual foi? Jesus não instigou o pessoal a pegarem armas e fazer uma luta contra o Mas qual a verdade sobre templários nesse processo? O senhor pode explicar? Porque eu sempre entendi que templários eram os guardiões que cuidavam até de Cristo, os guarda-costas e tal. Qual a verdade e mentira dos templários nessa história? Não, os templários, na verdade, é uma instituição medieval que começou na época das cruzadas, quando um grupo das cruzadas que ia para Jerusalém, eles se auto-identificavam soldados templários. Na época de Guy de Boulogne, esse pessoal todo lá. Então, eles eram os templários porque iam para Jerusalém cuidar dali, eles falavam que era a Ordem de Salomão. E cada grupo tinha os seus guardiões. Os seus guardiões, o seu símbolo, é igual ao futebol. Né? O Botafogo tem lá o símbolo dele. Sim. Os escudos, a logomarca, as cores, o patrono, né? O Corinthians tem o santo. Então os templários também tem vários, então nós somos os soldados cavaleiros templários. Aí depois misturou-se com isso muita lenda sobre o Santo Graal. Aí das lendas começaram a falar, aí puxar que os templários tinham ligação desde Salomão, que era uma ordem que vinha. Aí o cara esperto como o Dan Brown pega surf nisso aí, faz um vídeo, um livro, ganha dinheiro e tudo mais. Rodrigo, Mas medieval isso. Rodrigo, ontem ou anteontem, o Papa, que é, digamos, bastante progressivo, ele fez uma declaração em que ele começa a abençoar união homoafetiva. Ele falou assim, olha, pelo que eu entendi, a gente não vai celebrar o matrimônio, mas a gente pode abençoar. E aí eu te pergunto, na visão da Bíblia, que é um estudioso, como é vista o homossexualismo? Existe, não existe? Eu fico apoiando essa pessoa se queria. O Doni abandonou ele. Hoje é a Bissexual não tinha, não. sabe que até a palavra homossexualismo que você usou não pode, né? Homoafetivo. Homossexualidade. Desculpa, Delari. Homossexualidade. O que acontece? Os homossexuais hoje se organizaram, exigem os direitos deles e tudo mais, e cada um pode exigir o seu direito, né? Agora, biblicamente falando, dizer que a união homoafetiva era uma coisa sancionada por Deus é desconsiderar a Bíblia. Não dá para ter as duas coisas. Ou você considera a união homoafetiva e rasga a Bíblia, ou você considera a Bíblia e não aceita a união homoafetiva à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, é que eu estou falando que a Bíblia diz. Que está escrito. E Paulo colocou bem claro no Novo Testamento lá, e eles tentam agora reinterpretar Paulo, que não, Paulo está falando ali da violência, não, Paulo falou o seguinte, a ira de Deus se levanta contra toda sorte de impiedade, porque os homens abandonaram a sua relação natural, inflamando os homens com homens, mulheres com mulheres, etc, etc, etc. E para deixar bem pontuado, você colocou a sua pergunta, foi muito didática, mas só para não distorcer a sua fala e a minha, a sua pergunta foi, à luz da Bíblia, é certo ou errado? À luz da Bíblia é errado. Tá bem? Ponto final. Mas você não acha que uma bênção, o Papa não pode abençoar? Porque eu acho o seguinte, se você exclui a pessoa dali, eu acho mais errado do que, porque ele fala, casamento não posso fazer. Sim, está na Bíblia. Beleza. Mas eu posso abençoar como Cristo fazia. Exatamente. Não é? Só que tem uma coisa na Bíblia muito séria, a questão da bênção, da barahá. Você não pode abençoar o que é profano. Isso não é bíblico. A pergunta é se é bíblico. Ele está perguntando se está na história. Exatamente. Está escrito. Mas se está escrito Exatamente. na história. É mais ou menos o seguinte, falar, abençoar uma coisa que a Bíblia falou, vou dar um exemplo. A gente vai perder um tempo tremendo se a gente fosse discutir agora a pena de morte no Brasil. Sim. Por quê? Porque à luz da Constituição brasileira, isso é cláusula pétrea, se eu falar bobagem me corrijam, não tem como fazer um plebiscito agora, o governo, vamos mudar isso aqui, Só que perguntar assim, à luz da Constituição brasileira, pena de morte é legal ou ilegal? Bom, se você está perguntando à luz da Constituição brasileira, é ilegal. E à luz da Constituição americana? Aí eu vou dar outra resposta. E à luz da Constituição do Talibã? É outra resposta. É interpretativo, cada um lê e entende da sua Mas aqui forma. não é nem questão de lei, não. Isso aqui não é interpretativo.
Depende da fonte que ele perguntou. Eu estou falando como as pessoas podem adaptar. Exatamente. Se me perguntar sobre pena de morte à luz da Constituição Americana, eu daria outra resposta. Mas se me perguntar à luz do Brasil, é ilegal, ponto. Então, agora eu vou fazer uma Então, questão moral, eu entendo a questão legal. Eu entendi o que você falou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, você que está sempre lá em Israel, você que é um estudioso. O museu é sensacional, muito bonito, parabéns. Obrigado, professor. Espero vocês lá. Daqui a pouquinho nós vamos passar um endereço aí. Endereço. Para você, eu tenho que fazer um break. Então eu vou fazer um break agora para a rede de rádio, só para o Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldo. E vou aproveitar e fazer essa pergunta para você agora, já que a gente está nas outras plataformas. Eu estava lendo uma pesquisa de Harvard, onde o nosso querido e estimado Samidana tem vários diplomas. Não tenho vários, mas. Você fala em Harvard, ele fala, escolhe aí. 67% de Harvard, nos Estados Unidos, 67% dos estudantes de Harvard consideram os judeus um povo opressor. Por quê? Eu tenho um livro chamado Silicon Theories. Se der uma publicada, esse livro aparece. Não estou fazendo propaganda do livro, não estou ganhando nada com isso, mas foi escrito por um agnóstico e uma ateia. Uma de Yale, outra de Harvard. E esse livro está mostrando como que o nível intelectual americano está ficando cada vez uma porcaria desse não é um religioso falando. Certo, sim. O nível de muitas teses doutorais de Yale e Harvard, especialmente na área de humanas, está cada vez mais estúpido. Por quê? Porque nós estamos vivendo, e eu acabei de vir de um congresso americano, onde eu sentei inclusive com um doutorando em Harvard, tá certo? E a gente conversou muitas coisas sobre Harvard lá, dos bastidores, por quê? A área de humanas está passando, não sou por exemplo, não tem teóricos disso, o Rachel, que escreveu nos Estados Unidos um livro sobre analfabetismo cultural, tudo que o americano precisa saber. Nós estamos apontando, nós não, especialistas na área de educação, desde o final dos anos 90 para cá, um emburrecimento mundial em termos da área de humanas. Não é conservador falando, não. São dados. Hoje, um alto índice realizado por alunos de Harvard, Stanford e Yale mostra que eles não têm mais capacidade cognitiva de interpretar um livro como de Heidegger. Muitos deles. Eles se resumem a repetir o que os professores falam. Ainda continuam tendo estado. Então, quer dizer, era do professor. O professor repete e, gente, eu acabei de vir num congresso agora, nos nossos congressos de teologia do mundo, mais de 20 mil teólogos de todas as universidades. E teve uma mulher lá, por exemplo, apresentando um paper de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, falando que eis que estou à porta e bato é o pênis de Jesus na vagina da igreja. Da onde que a mulher tirou a interpretação dessa? Eu não sei, mas a mulher tem PhD. Então está tendo um emburrecimento nessas áreas e o aluno não, e repito, isso aqui há dados, eu tenho artigos científicos em casa sobre isso, que os alunos não estão sendo mais com poder de reflexão, autonomia de pensamento, isso é globalismo? De certa forma, eu não saberia te dar o globalismo, mas nós estamos tendo cultura. Eu vi outro dia também. O idiota falava isso, desculpa só te interromper, o idiota falava isso, mas não tinha diploma. Hoje a idiotice está sendo falada graduada, com diploma. É terrível, né? Repito, não é a opinião do Rodrigo, não, é especialista dizendo isso. Então isso talvez explica o porquê desse antissemitismo de Harvard, explica porquê de algumas da área bíblica, algumas ideias que o camarada tirou um negócio. Se eu falasse algumas coisas que estão virando tese nessas igrejas, nessas universidades, você nunca mais me chamava aqui de tão absurdas que são. Mas você que é inacreditável isso, né? Porque você sabe que antes do século XIX, o judeu não podia frequentar universidades. Ele era proibido de frequentar. Tanto é que se você procurar um período anterior a isso, é só francês, é só esse cara. Depois disso, passou a ter muito judeu. E também colaboraram muito para as universidades americanas. Financiaram. Aqui no Brasil, hospitais, tal, é uma colaboração muito rica. E a pessoa, hoje em dia, não é 67% dos valores que entre eles negando o Holocausto. É assustador. Você sabe que no ano passado, 87% dos brasileiros não compraram nem leram um livro sequer.
Eu faço parte. E vamos pegar o hemisfério norte, que é mais culto. Sabe qual que é a média de leitura de canadenses, europeus e americanos? A média lá está melhor do que aqui. Entre 10 a 12 livros por ano. Isso está melhor. E muitos livros são lidos de capa a capa. A pessoa lê um resumo, aquela coisa toda. E tem muito aluno repetindo. Vou dar um exemplo para você. O livro virou corte hoje, né? Virou corte, é short. Foi trocado, né? Foi muito rápido. Os clássicos não são mais exigidos sem ler de sala de aula. As pessoas não lêem os clássicos. O pessoal não lê mais a Ilíada de Homero, a Eneida de Virgílio. Não lê. Fazem pontos para ser energia. Ainda falta de ter livro ainda. Mesmo faculdade de filosofia, Vai de ficar melhor. Aristóteles. Agora, isso aí é um negócio assustador, né, Rodrigo? Porque se a gente for pensar... Você nunca leu nenhum, não? Esses caras que vão dominar a Quando eu geração estudava, e vão dominar o mundo, eu né? pegava Porque livro onde- emprestado onde na o escola, o cara, ele sai aí eu da- lia. da- da Depois eu escola, formei, né? acabou. Da escola, porque esse pensamento aqui é o pensamento do professor. Perfeito, é uma doutrinação. Doutrinação, exatamente, esse que é o ponto. O pessoal acusa muito religioso de ser doutrinador, mas muitas salas de aula viraram culto. Total. Agora tem um detalhe curioso. Se você olhar bem, tem um filme antigo chamado Wall-E. Sim. Daquele robôzinho. Sim. Exatamente, tá Filme quase não tem fala, ou não tem fala. exatamente. Que um dia nós estamos igual a Lá esse. que o pessoal não andava e tal, tudo mais. Se todo mundo parar de usar o corpo, a gente vai ficando cada vez mais sedentário. Subir 20 anos de escada, você está morrendo. Por quê? O cérebro é a mesma coisa. E hoje nós estamos cada vez com mais recursos para usar cada vez menos o cérebro. Por exemplo, ali a escrita cursiva está cada vez piorando, porque a gente só digita. Você sabe que tem um estudo Assina o nome que aqui. mostra que quando a pessoa ela escreve, aprendendo, ela retém muito mais. Digitar só funciona para quem não sabe digitar, que tem que prestar atenção. Mas pior que nem digita. Você sabe que na sala de aula, os alunos agora tiram foto da lousa. Nossa. Porque, para que eu vou ficar anotando tudo? Mas, O site do EPT faz o artigo para mim. Eu não preciso mais escrever um livro. Nós vamos fazer um livro sobre a história da Jovem Pan, ele faz para mim. E eu faz faço rápido, mas um faz. Você tá entendendo? Então, mas estão melhorando, né? Vai melhorar muito. A tradução. Hoje, se você colocar esse programa todo nosso aqui, todo mundo falando em russo fluente, coloca. Teve um encontro legal. Mas fica mais ou menos. Mas coloca Melhor também. Por enquanto não, eternamente vai ser ruim. Ninguém tem a malemolência do ser humano. Gingado. Não vem não, Rodrigão. Gingado. Alegria nas raças. Eu espero que sim, mas olha, teve um encontro agora da Igreja Adventista lá e um pessoal eles estavam em palestras lá para saber o poder da mídia e eles fizeram uma brincadeira. Pegaram um vídeo do presidente da Igreja Adventista para a América Latina, para a América do Sul, perdão, pastor Stanley Arco. Eles fizeram um vídeo do pastor Stanley, dando boas-vindas ao pessoal lá e tudo mais. Daqui a pouquinho ele começou a falar inglês, daqui a pouquinho ele passou para o russo, daqui a pouquinho ele passou para o chinês. Sim, e ele não sabe chinês nem russo. Aí depois o pessoal, nossa, que legal, né? Aquela tradução sincrônica. Eu falei, pois é, só que tem mais um detalhe. O pastor Stanley não gravou esse vídeo. Ele era ele. Tá nesse nível. Se fosse só pegar o Emílio aqui e botar o Emílio falando em russo, você não fez aquilo ali. Então, eu hoje me preocupo muito em levar, não quero dizer que eu sou tal não, mas eu ainda me preocupo com aquela educação antiga, de levar os meninos a lerem os clássicos, a aprender, não fica só apontando para a tradução, aprenda o grego, aprenda essas coisas, leia Aristóteles, não fica só repetindo o que o professor falou não, sabe? Leia os 2 livros. Leia os 2 livros e tudo mais, então vá aí, é muito importante a leitura. Então, diferente do que muita gente pensa, eu sou um religioso que eu incentivo as pessoas a concordarem, a estudarem, mesmo que discordem de mim. Sim. Mesmo que discordem de mim. Ô Rodrigo, a gente está falando do globalismo e eu queria saber como é que é a questão da Bíblia, o que ela fala daquele governo mundial e se tem a relação de Gog e Magog que aparece várias vezes na Bíblia, inclusive no Apocalipse, no Gênesis. Qual a relação de tudo isso? Eu só não compro a ideia de Gog e Magog, a Rússia hoje, não. Porque, embora provavelmente seja naquela região ali, mas eu não dou esse salto não. Para que o Apocalipse seja corretamente entendido, eu tenho um método comigo. Porque se eu falar o seguinte, a besta do Apocalipse é a homem, a besta do Apocalipse é o Saddam Hussein, a
abrir seu Apocalipse é igual a música de Roberto Carlos. Qualquer uma conta a sua história, você está na fossa. Eu não posso ficar muito assim, cada um fala o que quiser. Procurando pelo Sim, você pode achar. Então, o que eu faço com a arqueologia? Eu vou até aquele tempo da Bíblia, como se fosse uma viagem no tempo, e eu pergunto assim, para as pessoas que viviam naquele tempo, o que significava isso? Porque se eu estou falando aqui, se eu estou te respondendo aqui, daqui a 2000 anos vai ficar melhor a pessoa entender o que eu quis dizer, se eles entenderem o que você me perguntou. Então, eu estou respondendo a você, não quem está daqui a 2000 anos. Então, a partir dali, eu pego algumas coisas. E lá no Apocalipse eu estava colocando que chegaria um tempo em que o mundo ficaria globalizado mesmo sob o governo do anticristo. Agora, vamos falar de maneira bem assim, calma, sem entrar em sensacionalismo. Qual foi o primeiro evento realmente mundial que houve no mundo? Que houve no planeta? O Big Bang. Não, mundial. Guerra. O Big Bang não foi no mundo que o Big Bang estava Vai ajudar, tão ridículo. Fez Harvard à toa. hoje, que a gente pode... Covid. Pandemia. Pandemia. Porque a Segunda Guerra Mundial não foi mundial. Sim, a Segunda Guerra Mundial não foi mundial. A gripe espanhola não foi mundial. Tá certo? O primeiro evento que foi realmente mundial é o Covid. O pessoal agora... Em tempo real, né? Em tempo real. O pessoal agora está com medo de ter uma guerra mundial de verdade. Porque todo mundo vai envolver. Hoje, pela primeira vez na história, desde a invenção da escrita até hoje, nós temos nem os grandes impérios. Roma não foi um império mundial, porque Roma não dominou a América. Os Incas mais, as Tecas. Agora, veja bem, hoje, se cair a bolsa de valores de Hong Kong, pode afetar vocês aqui. Você trabalha com estatística, você sabe disso. Sim, mas acho que Guerra Mundial uns 30 anos. É um contágio. Acho que não é tão rápido, uns 30 anos. Se hoje a bolsa de valores hoje precisa de um governo único que cuide dela. Não estou defendendo, estou descrevendo. Internet, quem controla a internet? O cara pode botar o que quiser hoje. Como falei, o cara não, mas a internet hoje ela está dividida entre as big tech americanas. Sim, o mundo hoje, na minha humilde opinião, Rodrigo, eu sou, por favor, quinta série. Eu acho que vocês falam que é globalista. Que é o quê? É os americanos, os ingleses, os franceses, essa turma do Não, estou falando dominar. Dominar, geopolítica. A China, a Índia e a Rússia, do lado de lá, e o Muslim, a turma do Muslim. Essas três que estão se perfazendo, mas isso não tem a todo momento estão se perfazendo. Não, estou falando no mundo. O mundo é isso que está movimentando. As redes. Você tem lá os americanos e você tem o chinês. Mas o que a internet não são as big techs. Sabe o que eu posso provar que não? Um hacker, que é um adolescente de 16 anos na casa dele, ele pode arrebentar com um banco. E ele não faz parte das big techs. Não, a quem domina, agora tem o... Domina de verdade? Tem um amigo dele, que é da X. O Elon Musk que deixa uma coisa mais direita. Os progressistas mandam no Facebook. Mas quando o Apocalipse fala de um governo único, por isso que eu tenho que apontar o que é globalismo. O governo único não é assim, eu domino isso, você domina aquilo, é um governo único. É o anticristo no mundo inteiro. Então, eu vou pegar 5 coisas do mundo hoje que não tem um dono único. Mas, repito, não estou defendendo, estou descrevendo. Precisam ter um dono único, senão a coisa vai explodir. Vamos lá. Primeiro, Bolsa de Valores. A economia mundial hoje não tem uma organização única e precisa ter. Para evitar lavagem de dinheiro, para evitar que dinheiro vá para o tráfico de drogas e armas e mulheres e crianças. Hoje tem mais pessoas escravizadas no mundo que na época que a escravidão era estacionada. Então, quem controla a Bolsa de Valores é a economia mundial. E a economia mundial pode implodir a qualquer momento. Porque especulação é uma série de coisas, inflação e tudo mais. Quem controla crise ecológica? Exato, o clima. O clima. Mas não tem controle. A Greta. A Greta. Terceiro, quem controla hoje drogas, armas e seres humanos em nível mundial? Que pode falar realmente prender. Quarto, quem controla hoje, já falei da economia, já não é a internet, que eu falei que é um perigo. Um perigo a internet, porque, como eu falei, o cara doido ele pode arrebentar. Se mudar hoje o algoritmo do YouTube, vocês já vão ter problemas aqui. Então, mas a internet ela está ligada com o Estado, por exemplo, Estados Unidos. O cara da meta, ele
submetido. Mas ele está submetido ao governo. Então ele aceita, porque é progressista, tá? Quando é o Trump, é o demônio. Aí ele vai contra o Trump porque ele tem essa ideia, que é o woke. Mas ele está dividido. O demônio. Não, está dividido. Mas isso é uma coisa que é universalista dividido. Mas ele está aqui. De contratar de abridora de caneta. Eu estou respondendo a pergunta dele. O último elemento que eu não mencionei aqui é a inteligência artificial, que ela também não pode ficar na mão de ninguém. Então, o que acontece? Com esses 5 elementos do mundo aí, se o anticristo chega ao Terra, fogo, água, ar. Capitão Planeta. Se maravilhar, a gente deve assim, quem é como ela? E qualquer um que for contra essa ordem mundial, tá lascado. Que é o filme, né? É esse filme agora. Eu respondi. Esse filme da Julia Roberts que passa aí. Então, porque o mundo. Não é o espetáculo, mas ele mostra pra gente justamente que a gente está no meio de uma coisa meio apocalíptica. A gente não tem controle, a gente não sabe mais ou menos qual é a verdade, a gente não consegue entender a verdade, está tudo meio zoado e eles estão meio no apocalipse. A dependência que eles têm na internet. Você viu? Não. Quando todo mundo ter falado que é ruim, eu não vou ver, não. Gente, por que é ruim? Jesus falou: conhecereis a verdade. Porque é um final que não parece um final. Que aqueles que estiverem Quando fala que é ruim, é que você tem que assistir. Com o Senhor, com o Criador, ele fala que ele vai proteger a associação, né? Pelo que eu vi, parece ser muito bom. O cérebro que Deus Parece me o deu quê? aqui. Muito bom. Se não seja enganado, né? Aí eu Você volto gosta a desse a tipo pauta de que filme? a importância da leitura. Uai, é o estudo, futuro. do pensamento crítico. Pensamento crítico não é crítico. Pode acontecer. Entendeu? O pensamento crítico é no sentido da palavra. Tem uma lógica Respeitar pra a gente diferença e entender. tudo mais. É bom, né, irmão? O grande problema é a escola, cara. Agora eu fiquei assustado. Não, o cara que tiver a escola na mão. A lógica do filme é aquela que vai desligar as internet, tudo. E é o dia depois que você ficar sem nada de digital. Mas muito mais esquerdistas. Voltar para os tempos de antigamente. Avião caindo, navio transbordando. Ponto aqui também, não estou aqui defendendo o governo nem nada, mas também assim, para a gente também colocar tudo às claras. Tem medo, né? Até as provas, mas, por exemplo, eu dou aula há muitos anos na rede adventista de educação. E Não, que chega no final, é aquele final. Não sei por quanto tempo. Você pensa, por que eu sentei de 2 horas assistindo isso? Ué, então por que você viu o spoiler? Eu não vi o spoiler. Eu vi eles falando que o filme é ruim, que tem um final, mas que não é o final esperado ou o que a gente quer. Uai, e a sua opinião é igual de todo mundo? Por isso eu não gosto de ver crítica de nada antes de assistir. E até hoje, o MEC não proibiu. Você tem que confiar no seu taco, ué. Meu taco é sem opinião do outro. Assim que funciona. Se o outro der opinião, trabalha tudo. Então é só você não ficar vendo vídeo de fofoca. Você tá lá, andando normal, mexendo na internet, de repente aparece. Eu nem pesquiso, aparece. Deixa eu só passar aqui. Eu não sei o que você queria divulgar. Eu sei que mas eu agradeço. Primeiro eu quero agradecer muito ao pessoal. Aliás, vou falar pra vocês, quase todo lugar que eu vou, a Laura me falou isso. O pessoal falou assim: eu vi você no Pânico, muito obrigado pelo museu. Eu quero que vocês vão lá para ver o logo da Jovem Pan lá. E, justamente, foi até casual a pauta cair nesse sentido, porque eu criei agora, junto com uma amiga minha, jornalista Fabiola Bertotti, para 2024, um grupo de leitura. Porque eu quero estimular as pessoas a lerem. Agora eu poderia indicar livros para as pessoas lerem, mas isso é pouco. Então eu estou convidando as pessoas a lerem comigo 12 livros em 2024. E eu escolhi livros sobre Jesus. Tá certo? Eu peguei vários autores.